Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras, luz, câmera e ação, Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Bem-vindos ao Esferas da Vida. Você com certeza já esteve em algum velório. Muitas pessoas dizem detestar este ambiente, acham deprimente, muita choradeira e que quando morrerem não querem nada disso. Mas o velório é um sagrado dever de solidariedade. É um momento muito importante que, infelizmente, poucos sabem se portar de maneira correta. O Esferas da Vida está começando. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora, ao vivo pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista. Hoje falaremos sobre o velório, que é encarado pela maioria como uma reunião social. Os velhos amigos e parentes se reencontram e põem a conversa em dia. Será que está correto? Como devemos encarar este momento? Participe conosco pelo Facebook da TV Cultura Paulista. Mande seus questionamentos, mande algum esclarecimento que a gente possa ajudá-lo aqui. E agora eu apresento aqui no nosso estúdio, primeiramente eu vou apresentar o Edgar Miguel, que é a primeira vez aqui no Esferas da Vida. Seja muitíssimo bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, Pri. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. O Edgar é expositor espírita de Bauru, empresário. Veio junto aqui com o Tato Save, que também é expositor espírita de Bauru, dentista. Tato, mais uma vez aqui no Esferas da Vida, é uma super alegria receber essa vibração de Bauru toda aqui no Esferas. É o maior chavão da história do entretenimento, Pri, mas o prazer é tudo meu, viu? De estar aqui com vocês, com esse grande irmão, esse amigo Edgar, que fala desse assunto tentando tirar o medo, tirar essa mistificação que existe em torno do assunto velório. Muitas pessoas acham pesado. E eu achava, eu estava também quando você me falou, Pri, vamos conversar sobre o velório. Sim, a gente Pri. faz bastante palestras e as pessoas perguntam muito. Eu falei, nossa, mas velório, a gente não está perto de finados. Sim. Por que esse tema nesse momento? Aí conversando com vocês eu percebi, não, realmente é algo muito curioso, principalmente para quem está começando agora a entender a doutrina espírita. É verdade, Pri. Não é, Tato? É verdade. Só uma curiosidade que de antemão a gente pode dizer. O surgimento do velório aparece para a sociedade, né, na Europa de uma maneira muito curiosa. Veja que numa época em que as pessoas bebiam em copos de estanho, a mistura do estanho com álcool fazia com que algumas pessoas entrassem em narcolepsia, que é como se eles tivessem desencarnado ou morrido e ficavam ali algumas horas, até perto de um dia. E as pessoas então achando que tinham morrido, às vezes enterravam as pessoas, mas elas estavam vivas, elas estavam só narcolépticas. Então, o velório, olha só que interessante, surgiu desse processo de deixar a pessoa sobre uma mesa, em observação, sendo velada, para que ver se ela volta à vida. Então, quando ela não voltava à vida, aquele ritual, vamos dizer assim, passou a ser até interessante. Muitas pessoas vinham, começou a ser até um ato respeitoso sobre o morto, aquela situação. Então, surgiu de uma maneira, assim, inesperada, mas que surgiu e que é muito importante para nós entendermos como participar disso, como atuar nesse momento. Porque, na realidade, velório vem da palavra velar, de cuidar, de zelar. Exato. E não necessariamente de algo religioso, de velas, né, de outras necessidades que às vezes as pessoas associam com religião. E na realidade não é nada disso. É um cuidado que no caso se teria com o corpo que talvez estivesse ou não vivo naquela época e culturalmente a gente traz até hoje esse tipo de comportamento de cuidar de quem acabou de desencarnar ou de morrer. Exato. Não é isso, Edgar? Exatamente. Você percebe que quando a gente conhece a origem, o significado muda um pouco, né? Então, veja, o cuidado, como você diz, do velar, para que se verifique se aquela pessoa realmente havia desencarnado. Para que ela não fosse enterrada viva, porque realmente aí sim seria uma coisa muito ruim, de grande sofrimento. Então, a questão de velar
ela tem por trás disso o cuidado que nós temos com a pessoa que está naquela condição. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que trazer cada vez mais para hoje, porque isso muda, se a gente pensar dessa forma, muda a forma como a gente encara e como a gente, inclusive, se coloca frente ou diante de um velório, né? Com certeza. E quando a gente fala de velório, a gente sabe que naquele momento acabou de se perder uma pessoa e principalmente um ente querido. E que às vezes é difícil se desfazer materialmente né, do filho que acabou de morrer, da mãe, do pai, de um parente próximo. Por isso que esse tempo é necessário. O que a espiritualidade fala do tempo do velório? Olha, Pri, é interessante para entender que o velório em si teria uma função dupla quando se diz visando o lado material e o lado espiritual da questão. No lado material, é uma postura, como você comentou logo no início, de solidariedade à família. Imagine um exemplo simples, você faz um aniversário, convida seus amigos e não vem ninguém. Você fica triste. No momento do velório, isso é mais agravado. Poxa, faleceu o filhinho, mamãe, o papai, alguém. Você espera um consolo, alguém que fala, quer jantar alguma coisa, quer dormir hoje em casa. É um companheirismo àquela pessoa que ficou na base, vamos dizer. Mas há uma questão espiritual muito grande. Nós, espíritas que estudamos a doutrina espírita, sabemos, o desencarne é lento muitas vezes, principalmente para quem é muito apegado às coisas da matéria. E muitas vezes o espírito do desencarnado presencia o velório. Então, para ele é muito triste ver amigos contando piadas, se comportando mal, mesmo que ele esteja em sonolência, desacordado, as vibrações ele sente. Então, há uma postura espiritual, uma economia espiritual a se respeitar no velório. E nós, espíritas, precisávamos comentar sobre isso, porque amanhã pode ser que alguém participe de um velório. Hoje, alguém às vezes saiu da sala e está vendo esse comentário dentro de um velório. E não é importante que nós saibamos disso. O mundo espiritual tem um trabalho a fazer com quem está desencarnando, que é o desligamento. E esse processo muitas vezes é demorado. E o velório são horas muito próximas após o desencarne. Você preparou, confirmou o óbito, é preparado para o velório. E todas as culturas praticamente têm um velório. Só que às vezes você fala, o enterro não é o velório. O velório é aquele tempo determinado, algumas religiões mais, outras menos, antes do que vai ser feito com o corpo. E esse processo é muito importante que ajudemos o desencarnado. Que a família saiba se comportar, os amigos, aqueles que estão ali, para que a economia espiritual do ambiente se faça edificante. Para ajudá-lo de uma maneira, ou pelo menos que não atrapalhe. Eu acredito assim, Tato, independente se a pessoa acredita em reencarnação, em ressurreição, ou céu, ou inferno, a alma está ali, a alma acabou de perder o seu corpo, o espírito, e de alguma forma, para quem acredita ou não na reencarnação, enfim, no espiritismo, sabe que aquela alma está passando por um momento de transição. Perfeito. Exatamente. Não é isso, Edgar? Sim, porque se você pensar que a absoluta maioria da população humana entende que existe... algo além. Algo além, exato. Colocou muito bem. Se isso é assim que pensamos, todos nós, independente de religião, a gente precisa também ter um cuidado com essa transição, como você disse bem. Né? É um momento... podemos dizer, no mínimo estranho, né? Temos que velar. Isso. Não é? Temos que cuidar. E esse cuidar não é estar ali, apenas. Simplesmente, né? Quais são os pensamentos que a gente tem? Quais são os sentimentos que vêm à tona ali? Né? Então, tudo isso faz parte do cuidar. Como é que a gente gostaria que aquela pessoa entrasse nesse novo período da sua vida, que talvez cada um pense de como será da sua forma. Mas assim, vamos ajudá-la nesse novo período. E a gente percebe muitas vezes que se preocupa muito com a pessoa que está partindo para essa nova fase da vida. A gente percebe nos velórios muita preocupação sobre o que cada um de nós está sentindo, né? Porque o velório, ele causa um impacto em todos nós, né? Com certeza. E muitas pessoas ficam desesperadas. Ficam desesperadas. E olha... revoltadas, dependem do motivo da morte. Sim. O motivo desse desespero, Pri, varia ao infinito. Muitos de nós ficamos desesperados porque sabemos que haverá um momento onde nós estaremos naquela situação. Exato, Edgar. Todos passaremos por isso. Todos passaremos por isso. Então, assim,
aquele ver aquela pessoa naquela situação É se ver. é se ver. Você disse exatamente o que acontece. E isso causa, muitas vezes, um desespero, isso causa um impacto. mal-estar. Exatamente. E você sabe que tem muita gente que não gosta de ir a velórios, e eu acredito que muitas vezes é por causa disso. Ô Pri, tudo que você pensa, eu não gosto de avião, você pode evitar, não saia do país, fique. Sim. Mas isso é inevitável, todos passaremos por isso. E é bom pelo menos tocar no assunto. Não é, então eu não falo da morte porque eu não quero morrer. Mas ninguém quer, nós vamos ser quando o nosso Pai, Deus, nos chamar. Mas vamos fazer de tudo para que estejamos mais preparados para um momento inevitável. E principalmente, pelo menos o nosso velório será mas os entes queridos e amigos serão muito mais. Vamos respeitá-los, vamos fazer com aquele que está deixando a turma, sinta-se confortável, sinta-se seguro para encarar. E às vezes, como o Edgar bem colocou, o egoísmo em nós é tão grande. Como que eu vou viver sem ele? Como que você pode fazer isso? Mas como que você pode falar isso agora para ele? Você acha que ele queria? O Chico... Vamos então olhar pela perspectiva de quem acabou de morrer. Legal. Vocês falaram agora que o espírito talvez possa acompanhar até o seu próprio velório. Sim. Esteja ali, vendo as pessoas no seu velório. Como que é isso? Vamos entender melhor, Edgar? Muito bem. Veja, todos nós deveríamos pensar nisso. Como é que acontece isso e investigar? Então, vamos aproveitar esse instante. Os estudos que a gente faz, a doutrina nos coloca que o momento da morte ele ocorrerá muito dependente de como vivemos. É verdade. Né? Depende de como pensamos, depende de como sentimos e dos atos que a gente faz da nossa vida. Eles alteram a nossa paz, o nosso desespero, o nosso medo, a nossa dúvida no momento dessa transição, que podemos chamar que é apenas isso, no final das contas. Sim. A morte, que é vista de uma forma tão impactante, é de uma simplicidade profunda. Eles que já foram para lá e que vêm nos contar como que é um trocar de roupa. Tão simples, que não altera nada da nossa essência. Então, se tínhamos medo antes de viver ou de qualquer coisa, continuaremos. Se tínhamos paz, continuaremos com paz. Se Ninguém não tínhamos... vira santo. Não. Porque às vezes a pessoa depois da morre, morte, aí começa a santificação da pessoa, ou o oposto. O oposto, não. Podemos Não dizer que leva esse Somos dentro os da pessoa, mesmos. os mesmos, dentro da pessoa, nada se altera. Altera o panorama. A cena muda. Entendeu? Entramos num novo cenário, vamos Uma outra colocar esfera. Assim. Uma outra esfera, exatamente. Agora, outra esfera da vida, né? Exato. E né? Uma outra esfera da vida. Agora, essencialmente, nada se altera. Então, não nos tornaremos santos e também não pioraremos, né? O que é uma parte boa. Ótimo. E continuaremos como estamos. E olha só, ressalte, Edgar, é tão comum que muitos já estão desencarnados há 30 anos e não sabem que desencarnaram. Sim. Como que pode a pessoa estar e não sabe porque é tão natural? E o André Luiz, na sua obra Nosso Lar, ele falava, mas eu respirava e o ar entrava no meu pulmão, minha barba crescia, meu cabelo, como é que eu podia estar morto? Mas como isso, Tato? Uma pessoa fica 30 anos sem saber que morreu. Pois é, Pri, é tão tranquila essa passagem, essa realidade, vamos supor que continua, a vida real, na verdade, que você não percebe, porque você continua com o seu corpo, você continua com sua aparência, porque temos o perispírito, um corpo espiritual mais fluídico, também da matéria. Então, como você tem o perispírito e você apalpa coisas do mundo perispiritual, você fala com espíritos que estão também no mundo perispiritual, então você está interagindo, para você é a realidade. Só que a sua realidade é tão fechada na matéria que você justifica, não, eu não posso ter morrido, porque se morrer acabou, eu não acabei, eu estou vivo então. A pessoa se sente tão viva Exato. que ela não acredita que ela morreu. Pri, no livro dos Espíritos, há a pergunta, se você ter conhecimento da doutrina lhe ajudaria no momento de desencarne. Eles falam, ajuda pelo conhecimento do fato, mas só a moral, como o Edgar falou, só o modo como você viveu, que vai lhe dar algum crédito, algum mérito. E não é assim, esse foi mal, vamos cruzar os braços, os anjos da guarda. Não é assim. De forma nenhuma. Imagina assim, Edgar, vamos fazer um passeio ciclístico, a Pri está chamando a gente para passear de bicicleta. Você fala, mas eu nunca andei. Não, mas na hora lá eu te empresto uma. Não tem como ele andar agora, não aprendeu, não sabe equilibrar. Não é maldade, tá aqui a bicicleta, faça assim, não tem como. Então é um treino, é como se eu falasse, Pi, sinta a raiva agora dos trabalhadores, dos camas, de nós, sinta a raiva. Não tem como eu sentir raiva, não é o controlável assim.
Então, no momento, é a emoção que vai falar. Então, se você está ali naquela situação, não sabe que morreu, porque para você não é daquele jeito, mas as pessoas não falam mais com você, você tenta falar com a sua esposa, com a mãe, não respondem mais. E você fala, meu, o que está acontecendo? Tá bravo comigo? E aí chega alguém desencarnado e fala, não, fique tranquilo, eu vou te levar para um lugar. Não, não vou sair da minha casa, não. Olha. Eu falei, acho que eu tô louco, cara, porque vi meu corpo ali, sendo velado, devo estar sonhando. E nesse momento, o espírito não recebe nenhuma ajuda espiritual ou ele está recebendo, mas não percebe? É isso. Exatamente isso. Tudo é uma questão de mente, né? Quando você não pensa muito sobre alguma coisa, ou quando você não reflete, ou quando você, inclusive, rejeita determinada ideia, a nossa mente, muitas vezes, ela não está preparada para aquele bloqueia. Acresce-se ao fato que muitos de nós, ao desencarnar, passamos por um período de turbulência, de perturbação, como se a gente tivesse adormecido ou anestesiado. Entendi. Agora você imagina, eu estava com o corpo, de repente adormeci ou fiquei anestesiado e acordo sem o meu corpo, mas a minha aparência é absolutamente igual. A mesma. Não muda nada, porque o perispírito é idêntico ao corpo. Né? Então, se eu morri, levei um tiro, Sim. eu acordo com um tiro no meu perispírito? Muitas vezes sim, principalmente se você tiver pensamentos mais inferiores. Aquilo vai realmente te abalar em termos perispirituais e você vai perceber isso. Tanto é que muitas vezes a melhor coisa que você pode oferecer de tratamento a essa pessoa é que ele vá a um hospital. Evidentemente um hospital espiritual, né? Mas que vai trazer para ele o conforto que ele precisa. E muitas vezes nós não dizemos a eles que eles desencarnaram. Exatamente. Porque isso naquele instante não é relevante, inclusive vai ser rejeitado, né? Então, para cada um, o alimento que a pessoa consegue digerir. Se você percebe que a pessoa não está preparada para saber sobre isso, eu estou falando de desencarnados, nós não contamos para eles. E damos a eles o que eles precisam para se acalmarem, para entenderem que está tudo bem e poderem assimilar novas ideias. A espiritualidade sempre fazendo da melhor maneira possível, adequadamente, né? Sim. Individualmente. Sim, Priscila, a gente não pode ter dúvidas. Não há desamparo. Não há desamparo. Nunca. O melhor exemplo, um pai e uma mãe amorosos na Terra. Sim. Você desampara um filho, em nenhuma situação. Ele pode até pagar uma conta, fica de castigo agora, filhinho. Sim. Mas é para o teu bem. Acha que espíritos elevados vão fazer isso com a gente? Nós que atrapalhamos a ajuda, Pri. Com certeza. Vocês estão gostando do programa, eu tenho certeza. Eu nem peguei aqui as mensagens do WhatsApp, do Facebook, eu já vou ler daqui a pouquinho. Porém, eu gostaria de reservar esse tempinho para agradecer os apoiadores do Esferas da Vida. Eu preciso falar aqui dos nossos apoiadores, vocês me dão licença. Nunca agradeci ao vivo, mas hoje é dia de agradecê-los, porque o programa só está no ar, este conteúdo só está no ar porque nós temos apoio. Então eu agradeço Porta Joia Lingerie, Pena Madeiras, Luz Câmara-Ação Cinema de Matão, Tijuca Restaurante Bar, Editora O Clarim e Morada do Sol Corretora. O meu muitíssimo obrigada a todos vocês que faz o Esferas da Vida todas as terças-feiras aqui com a gente. E agora, como a gente sempre tem no primeiro bloco, um momento Chico Xavier e o Chico responde sobre a morte. Vamos dar uma escutada aí. Essa pergunta até eu estou interessado na resposta. Ela vem de Uberlândia e quem a faz é a doutora Ruth de Assis, professora de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade daquela cidade, Uberlândia. E a faz por intermédio da TV Triângulo Mineiro, Canal 8, que está em rede com o Canal 4 apresentando este seu programa. Pergunta ela: o homem teme a morte porque julga o fim de tudo, mas para o Espiritismo a morte é o renascimento. Como devemos agir para conseguirmos uma morte suave e tranquila? É difícil, né, Chico? O Espiritismo não oferece a solução do problema como novidade, porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um hino à imortalidade da alma e Ele próprio nos deu o quadro inesquecível da sua própria ressurreição. A morte
suave do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida se deve à consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Mas se adquirimos complexos de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida inferior e vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito naqueles de quem nos aproximamos, porque criamos esses conflitos em nós mesmos. Paz espera. De segunda a domingo, o almoço do Tijuca é o mais concorrido da cidade. O buffet de saladas, a variedade dos pratos quentes e sempre tem novidade. Tem comida carioca, portuguesa, árabe, além das sobremesas de dar água na boca. O almoço do Tijuca é tudo de bom. Mas à noite, meus amigos, o Tijuca vira point. É bar, é boteco, happy hour e jantar. É música ao vivo e chopp pela metade do preço. De noite ou no almoço, vem Tijucar. Tijuca Restaurante e Bar. De olho na visão. Dr. Tássio de Melo Freire, a Patrícia de São Carlos tem um bebê de 1 mês e no seu nascimento fez o teste do olhinho e o pediatra a encaminhou para um oftalmologista. Isso é um problema? Ela tem que se preocupar? Patrícia, muito boa a sua pergunta. Você não tem, num primeiro momento, que se preocupar. A única coisa que você deve fazer é agendar mesmo, dentro desse mês, uma avaliação com o oftalmologista, o quanto antes. O pediatra é o profissional adequado para fazer esse teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. Diante de uma dúvida ou de alguma alteração que ele tenha encontrado no exame, ele vai pedir uma avaliação mais específica do especialista, que é o oftalmologista. Mas na maioria das vezes, graças a Deus, não temos nenhum problema grave. Então o que você tem que fazer é não se preocupar e marcar o quanto antes uma avaliação com o seu oftalmologista. De olho na visão. Apoio Cultural HUA, Hospital Oftalmológico de Araraquara. Agora ficou bonito. Descontraído. Tá gostando desse novo formato? Tá legal? Musical. De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. E claro, com a participação especial dele. Foi cantar musiquinha nada, nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações no esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite na TV Cultura Paulista. Painel Paulista Esportes. Apoio Cultural Mundo Verde. Você mais saudável. Águia Branca. Mais energia para a vida. Florestana Paisagismo. 30 anos de experiência em limpeza, conservação e manutenção de áreas. Pena Showroom. O melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre velório com Edgar Miguel e Tato Save, mas para você que quer saber sempre um pouquinho mais da doutrina espírita, a nossa dica de leitura é o Jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das mais respeitadas no meio espírita pela qualidade e profundidade de seus textos. E olha só, o tema novo da revista desse mês é Amor e Trabalho andam juntos.
Olha, eu gosto muito dos títulos, das capas da revista, do jornal. Você que quer saber um pouquinho mais, entre no site www.oclarim.com.br. Televendas 16 3382 1066 e o WhatsApp é 16 99270 6575. Entrem no site e assinem, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a gente volta aqui para nossa conversa e eu já vou começar com as perguntas dos nossos telespectadores, porque esse nosso tema realmente é muito legal. E o Reginaldo Marques Aguiar quer saber aqui pelo Facebook, na visão da doutrina espírita, quanto tempo devemos esperar para se cremar um corpo após o desencarne? Muito bem. Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 151, tá? 151, diga ele essa recomenda mesmo. que haja um cuidado um pouco mais profundo, mais atento em relação à cremação, por conta dos impactos que a cremação pode causar junto ao espírito. Então ele recomenda que se aguarde 72 horas para que ocorra a cremação. 72 Isso é um cuidado que se deve ter. A Paula Alves fala que percebe que nos velórios a maioria das pessoas não estão preocupadas com o espírito. Conversam sem respeito algum, falam mal dos mortos, até de quem morreu, fazem piadinhas, trocam até receitas. Isso é falta de respeito e amor ao próximo. Nossa. Isso já realmente... Sem dúvida, Paula, muito bem colocado, você observou algo muito importante. Às vezes a gente não quer ir num velório e já está deixando de prestar uma solidariedade à família. Mas como já que você foi, você aproveita então para fazer uma social ali. E ali, Pri, você conta piada, você quer alegrar o ambiente, você acha que é uma hora boa de matar a saudade de alguém que você não está vendo. É um grande equívoco. Você tem razão, Paula. Lá você tem que se comportar, em primeiro lugar, que aquele é um momento muito solene a quem desencarnou. Quase sempre ele está ali acordado ou pelo menos sentindo as vibrações. E tudo que você puder, então, se comportar com oração, com respeito, tentando ter pensamentos edificantes. Agora, tudo que ele fez para você de bom, deixa para lá, é uma dívida que acabou, não tem mais o que lembrar disso. Não é hora. Não é hora, não é hora, ele está precisando muito da sua ajuda. E você vai passar por isso também. Então, coloque-se nesse lugar, que ele é aquele astronauta que foi lançado à Lua. E a base, todos aqueles computadores, somos nós, precisando ajudá-lo. E seria a comemoração quando ele pousa lá na nossa ciência. Então, isso que nós devemos fazer, tentar nos comportar melhor ali. E nós, espíritas, ou quem assiste e respeita esse ponto, se comporte dando o seu exemplo. Edgar e eu, que somos palestrantes, sempre chegamos num lugar e as pessoas querem conversar com a gente. Sim. Então, num velório que vamos, e às vezes até juntos, nos posicionamos em silêncio, de olho fechado, para não que venham conversar. Porque eles querem marcar palestra muitas vezes ali. Não por maldade, por desconhecimento. Então, comportamento é muito importante nessa hora. Respeito, é um momento solene, ele está presenciando. E na Revista Espírita, Pri, há um comentário de Kardec que ele faz assim: quantas decepções um espírito encara dos próprios amigos no momento do próprio velório. Olha, aí é muito triste. Então, imagine, Pri, no meu velório você está lá e faz uma brincadeira de mau gosto assim, o Tato ia lá e eu fico tão triste, eu estou tão triste de perceber, poxa vida, minha amiga, quem eu contava, que fazia os programas. Então, assim, e esse desequilíbrio atrapalha muito o desencarne dele. O desenlace. O desenlace. Não é? Isso mesmo, Pri. Aqui temos outra pergunta. É possível pedir para não assistir o próprio velório? É possível, Pri. E muitas vezes o Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo da Morte, ele explica assim, que você pode muitas vezes presenciar o próprio velório por respeito ao corpo, por agradecimento a ele, sendo que foi um veículo que Deus lhe emprestou, mas muitas vezes é obrigado a ficar ligado a ele porque foi muito mal usado ou cometeu um ato contra si mesmo. Mas pode sim, mas o pedido é aquela situação, é o seu desejo íntimo, se tiver merecimento... Sim, não é porque pedimos que vai acontecer, né? Muitas vezes a gente fica muito ligado ao corpo, né? Quando a gente... Mesmo a gente pedindo, a gente não consegue se desligar. Não, isso mesmo. Não. E muitas vezes, Pri, você sabe que o pedido é mais por medo, né? Do que por qualquer outro motivo. Então, a forma como a gente vê a vida,
Isso é que eu acho que muda muito a forma como a gente vai fazer essa transição. A vida é o que para cada uma das pessoas? Se ela for realmente um pedaço da vida eterna, se ela for um momento na escola, um momento onde você tem um trabalho específico para fazer, inclusive para se melhorar, para se tornar mais feliz, e só isso, não que isso seja pouco, nem sem valor, mas é apenas isso, esse é o significado que ela tem. O momento de começar um novo trecho é um momento também de desapego, né? É um momento que você deixa para trás um pedaço, não as pessoas, e começa um novo pedaço. No final das contas, não é mais do que isso. Agora, se eu vejo a vida como a única coisa que eu tenho, se as minhas ideias de imortalidade ou de outras vidas, elas são frágeis, né? Tudo que eu acho que eu tenho é o meu corpo, é essa vida, e aí eu me agarro ferozmente a ele. Este é um desencarne problemático e doloroso. Nós causamos os nossos próprios sofrimentos. Sempre. A cada um segundo suas obras, Pri. Sempre, exatamente. Não tem jeito, o mestre tem né? razão. Gostaria de saber quando é uma criança que desencarna, o que ela faz, Ana Cristina. Legal, Ana, muito interessante, viu? É uma tristeza quando realmente você recebe uma notícia de que nossos filhinhos ou umas tragédias que envolvem crianças acontecer. Ana, a criança, ela tem uma vantagem sobre nós porque elas quase certo que não se ligaram a vícios, como, por exemplo, o uso de drogas, cigarros, não se envolveram promiscuamente com situações que nós, já adultos, nos envolvemos. E por elas estarem naquela condição ali, muito fragilmente ligada à encarnação, até aos 7 anos, há um livro de 20 casos de reencarnação, do Dr. Ian Stevenson, um médico canadense, ele disse que as crianças lembravam muito de outras existências, porque a ligação era muito fragilizada. Então, é muito atenuado esse processo por ela. Do mesmo modo que você não está tão preso, você se desliga mais facilmente. E os mentores espirituais dão uma assistência em especial. Pode-se perceber que muitos obsessores não têm acesso ao período de infância de um ser, porque ele tem muito que ganhar a moral dele. Depois que ele tiver com a moral construída, aí fica por conta. Então, a morte de criança é também protegida porque, não é, Edgar? A gente às vezes toma uma notícia de que, numa escola, uma tragédia. Mesmo que você não seja parente ou não conheça, nos toca muito. Então a gente emite, mas como pode ter acontecido? Então os espíritos superiores blindam as crianças, protegem, e para elas são muito mais facilmente aceitas. Você vê em pesquisas até de ciência, mostra que um adulto chega, começa a conversar com uma criança de um cachorrinho, ela dá a mão para esse adulto, ele vai com a casa do adulto. Para ela é muito simples, muito fácil. Não há aquele medo, não há aquela desconfiança. Existe uma ingenuidade, Sim. não tem tanta malícia. Não tem apego. O espírito morre criança, né? Chega no mundo espiritual criança. Isso. Exatamente. Depois que ele continua a se desenvolver. Exatamente. Entendi. E o Divaldo tem uma frase assim, não há crianças desamparadas no mundo espiritual. Essa frase que o Divaldo falou é bem gostosa de ouvir. Não há crianças desamparadas no mundo espiritual. Porque elas em si dão chance. Sim. Elas confiam, elas aceitam. Correto. Pergunta da Hilda. Posso escolher quem vem me buscar na hora da minha morte? Não, né, Tato? Como que nós vamos escolher? Vamos... Eu fiz pedido a algumas pessoas. Você pode pedir em pensamento, vibrar. Eu falei assim, papai, mamãe, quando se der, está sabendo do meu desencarne, se eu tiver condição, vem que eu não terei medo algum de dar mão para o senhor e ir. Agora, no livro, o Aniceto conta, no livro Os Mensageiros, de um jovem, a menina tinha desencarnado, o jovem já estava desencarnado, o noivo dela, e ficava ali com ela olhava, ficava em pânico porque ele tinha desencarnado. Aí olha e fala, amigo, vem cá um pouquinho. Aí ele chega para ela, oi, minha irmã, ai, doutor, eu estava tendo pesadelos com o meu noivo que desencarnou. Não se preocupe, vem comigo. Vamos. Aí ele encaminha e dá sinal para ele, pode ir com ela agora. Então aquela situação, às vezes, um conhecido vir te buscar causa um pânico em você. Porque você... Está despreparado. Lógico, aquele cara está morto, eu não posso ver. Agora, se você pediu, se você tem merecimento e a pessoa também tem condições, ótimo, Pri. Eu peço que você venha me buscar, inclusive. Né? Não, Tato, não é difícil você perguntar para alguém, olha, quando eu desencarnar, eu posso te procurar para a gente conversar? E muita gente vai dizer para você não. Não mesmo vem. Que te ame muito. Mesmo que queira muito bem a você. Não venha. Então, vou morrer de medo, porque não acredita, acha que está vendo fantasma. É muito estranho. Gosta da gente encarnado, mas sem o corpo não gosta, ou tem medo. E aí você diz, mas é seu pai. Não, virou assombração. Não, é seu pai. Não quero... O que você acha que acontece? Como você já falou, Pri, morreu, é a mesma pessoa.
ama igual, nos quer bem igual, tem às vezes as maldades. Mas então isso é muito importante, Priscila. Pede, mas muitas pessoas no leito da morte começam a conversar com o pai, começam a enxergar, porque talvez os espíritos ali ao redor começam, né, a ajudar aquele desencarne, aquele desenlace. E a pessoa começa a falar, a tia Vilma veio aqui, a tia Hilda veio aqui, a pessoa fala, nossa, ela já está caducando. Já está caducada. Fala exatamente. E na realidade, às vezes não é, Edgar? Não, na maioria das vezes, né, Tato? Com certeza. Principalmente nos casos onde o desencarne, o processo de enfraquecimento do corpo é longo. As doenças crônicas mais longas. O que acontece, né? Nós estamos ligados ao nosso corpo por ligações magnéticas. Conforme o corpo vai enfraquecendo, o fluido vital vai diminuindo, vai se esvaindo, essas ligações também se enfraquecem. Isso é bom, isso é muito bom, né? Porque é um desencarne, na verdade, suave. A gente pensa que se morre de repente, né? Nos casos de acidentes, sim. Né? De coisas súbitas. Mas, de forma geral, a gente desencarna lentamente, né? Num processo de enfraquecimento desses fluidos, e isso faz com que a gente adquira mais percepção do mundo espiritual. E aí acontece o que você citou, que a gente começa a ver essas pessoas queridas, espero que queridas, que estejam ao nosso lado. Muitas pessoas começam a ver pessoas não queridas, pessoas que lhe querem mal, né? E também se assustam por causa disso. Por isso nós dissemos antes que a forma como você vive determina a tranquilidade ou o desespero do seu desencarne. Porque isso realmente pode acontecer. Um obsessor pode estar ali te esperando. Sim, uma pessoa que você prejudicou e veio te cobrar ou te exigir algum tipo de reparo. E ela pergunta, mas como Deus permite isso que venha? Aí ele fala assim, você tem culpa, a sua consciência é receptiva, assim, eu fiz... Chico Xavier falou, quando a gente morre com culpa... Isso, a culpa de consciência. Exatamente, o complexo de culpa que ele diz que é até uma questão mais ampla, né? O complexo de culpa envolve bastante coisa. Por exemplo, quando Jesus desencarnou, muitos estavam com ódio dele, os que os crucificaram, E ele não tem complexo de culpa alguma. Desencarna, em pouquíssimo tempo já volta e anima o pessoal. Vamos trabalhar, pessoal. Quer dizer, equilíbrio total, pleno do desencarne. O próprio doutor Bezerra fez o próprio desencarne dele. Eu e o Edgar estamos tentando, né? Pra aprender, mas não sei qual corda puxa primeiro. Sim, mas ele tem um tempo até. Ai, meu Deus. Será que o espírito se lembra do que morreu? Qual foi a causa da morte? Renata. Olha, Pri, nas reuniões mediúnicas que Edgar e eu participamos, muitas vezes quando você estimula o espírito, volte um pouco, amigo, você estava onde? Estava no hospital? Ele começa a relatar, eu estava com um problema no coração, uma dor muito intensa ali, acho que eu percebi, eu senti a mão da minha filhinha caindo, não sei. Então, sim, ele sabe. Isso que o Edgar comentou é muito importante. É bom que ele perceba que o corpo dele já não está mais indo bem, que ele começa... Por isso o processo de ver as pessoas começa aos poucos. Até a gente brinca, eu quero morrer como um passarinho, como? Tomando uma estilingada, né? Não é boa ideia. Não. Mas isso, Prisinha, pode muito bem acontecer, sim. Da gente, aos poucos, ir percebendo e... Se quiser comentar algo, de complementar, mas... Não, é exatamente isso. Nós podemos, sim, perceber, a não ser que a gente negue completamente o que a gente já sabe que é verdade. Isso também ocorre, né? Pessoas que têm certeza que não morreram, mas, no fundo, sabem que desencarnaram. E ele pode saber, sim, a causa, pode saber das situações e às vezes ele está querendo esconder, Pri. Ele vê de si mesmo. Ele fala, tá tudo bem, mas não aconteceu nada. E uma coisa só, um detalhe, o espírito em si, mais difícil de você esclarecer é uma mamãe que não quer abandonar um filhinho que ficou. Porque o amor, o apego é muito problemático quando ele passa da conta, vamos dizer. Eu imagino, não deve ser fácil. Lógico que não, você tem duas meninas lindas, você sabe quanto é difícil ficar com saudade delas. Eu tenho um menino, como que eu conseguiria? Então, assim, filho, percebeu? Confia em Deus, ele é filho de Deus. Deixa, você está até atrapalhando. E quando você fala, você está atrapalhando, veja que quando você chega próximo, ele chora, ele fica assustado. Sim. Vamos se equilibrar e depois você pode voltar à vontade. É um argumento bom. Mas então, Pri, saber da própria morte, ter o conhecimento, eles têm sim, mas se enganam. E Deus permite que fiquem enquanto tempo quiserem. Você cria a tua realidade. A mente cria tudo. Quando você perguntou, toma um tiro, a mente cria aquele tiro. Se você pensar muito, eu tô ferido, olha lá, a ferida aí. Aí você fala, não, eu vou passar um remédio, já vai sarar. Ai, graças a Deus, está sarando. É tudo da mente dele, ele nem está lá mais, nem tem mais as ferragens. Mas essa criação mental dele é tão construída no que ele acredita que ele fica preso. É muito triste até. Deixa eu aproveitar e comentar um detalhe muito importante que o Tato colocou. A vida verdadeira é interior.
Vou dar um exemplo. Pais, pai e mãe, o filho se forma e vai estudar numa outra cidade, ou vai trabalhar numa outra cidade. Se você perguntar para o pai, ele vai falar, nossa, eu fiquei muito contente, meu filho se formou, agora é tal profissão, foi trabalhar em São Paulo. Pergunta para a mãe, não vai ser exatamente igual. Ela fala assim, eu fiquei contente, mas será que ele está bem? Eu sinto tanta saudade, será que ele está comendo bem, se agasalhando bem? Coisas de mãe, né? Então, é o mesmo fato, mas vivido e sentido, percebido de forma completamente diferente. Então, a vida interior é a vida verdadeira. Por isso que depende de como nós temos o nosso mundo interior estruturado, pensado, concebido pela nossa mente, pela nossa forma de ser, nós vamos viver experiências de forma diferente. A morte é uma delas. Com certeza. Isso é muito importante. E para a gente se fortalecer para o momento da morte, para o momento dessa separação, porque um até logo não é um adeus. Sim, exatamente. A gente tem que ter essa consciência da imortalidade da alma, que a gente vai ter agora no terceiro bloco. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais esferas da vida. Notícia, opinião, debate. Painel Paulista. Jornalismo com interação e credibilidade. Uma visão crítica sobre os principais fatos do dia. Painel Paulista, de segunda a sexta, 6:45 da noite. Está chegando mais uma edição do maior quadro do interior paulista, o quadro que emocionou a todos. Prepare-se para o casamento dos sonhos. Você que sonha em oficializar a união com o seu amor, chegou a hora. Uma festa linda com tudo que um casal que se ama merece. Para se inscrever, entre na página Daniele Marques e mande a sua história inbox até o dia 12 de abril. Eu estou ansiosa, esperando pela sua linda história de amor. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios. Proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. Única FM, agora com mais potência, maior cobertura, mais tecnologia. Única FM, 101,3. Líder em audiência qualificada. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre velório e já estamos no tema de imortalidade da alma, que é o que vai reforçar, nos ajudar a seguir nessa transição. Eu recebo aqui o Edgar Miguel e o Tato Save, mas antes eu tenho um recado para vocês. E o recado é sobre um evento que vai ter agora no mês de maio em Matão, o Espíritas em Ação, que teve sua primeira edição em 2018. É um evento das Casas Espíritas de Matão com apoio da USE de Matão. Teve participação de 50 cidades, 850 participantes. Nesta segunda edição, teremos a presença dos palestrantes. Olha lá, pessoal, Eulália Bueno, Simão Pedro,
Paula Zampi, Vinícius Lara e a participação especial do grande divulgador da doutrina espírita, José Raul Teixeira, que também será homenageado na sexta-feira. Então, o Espíritas em Ação vai ser dia, deixa eu ver aqui certinho, 4 de maio, num sábado em Matão, das 8h30 às 19 horas. A inscrição é R$15, mais doação de alimentos não perecíveis. Não podemos perder o Espíritas em Matão, pela caridade, paz e união, 4 de maio, num sábado, aqui pertinho de Araraquara, aqui na nossa região, com todos esses palestrantes maravilhosos. E também vai ter a participação do pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, da equipe falando sobre o trabalho e apadrinhamento realizado no Brasil e na África. Olha que trabalho bonito, olha que evento maravilhoso que teremos aqui pertinho da gente. Vale a pena participar. Corram e façam as inscrições. E a gente volta aqui com o Tato e com o Edgar e a gente vai falar da imortalidade da alma. Quando a gente sabe que a gente não morre, que nós somos espíritos imortais e eternos, muda a perspectiva da morte, Edgar? Olha, o Tato e eu consideramos esse tema um dos mais importantes que existe. Praticamente 100% das religiões humanas falam da imortalidade. Só que a gente percebe pelo comportamento de cada um de nós que a imortalidade ainda não foi assimilada pela gente. Nós não trouxemos isso para a nossa vida. Falamos que acreditamos, torcemos para que seja verdade, né? Mas não vivemos dessa forma. Porque olha, o que significa ser imortal? Significa que nós nunca iremos desaparecer. Significa que nada pode, de fato, nos atingir de uma forma que acabe conosco. Eu gosto de brincar que nós somos como um super-homem ou uma super-mulher, né? Olha que beleza! Não é? No caso, só a nossa roupa se estraga. No caso deles, nem o uniforme. No nosso caso, o que podem fazer conosco, podem fazer só com o nosso corpo. Nada mais. Quando nós trouxemos a imortalidade realmente para o centro da nossa vida, o nosso medo vai diminuir quase que completamente. Porque nós sabemos que se eu errar, eu terei tempo imortal para refazer. O que eu não sei, eu terei tempo para aprender. O que eu não conheço, para saber. O que eu não sei fazer, para descobrir como. Os relacionamentos que eu estraguei, as coisas que eu destruí, eu terei tempo para reparar. Então, assim, do que nós teríamos medo se nos convencêssemos realmente que nós somos imortais? Eu deixo essa pergunta para todos que nos ouvem. Do que nós teríamos medo sendo e se sabendo de fato imortal? Essa é uma questão tão básica, primeira de qualquer religião, e nós nos desatentamos a isso. Nos preocupamos com tantas outras coisas também importantes, mas eu não consigo imaginar o que seria mais importante do que a gente começar a pensar. Não consigo imaginar. Com certeza. Mas muitas pessoas criticam os espíritas falando que eles postergam. Nessa reencarnação não deu certo, eu faço na próxima. Sim, é verdade. Existe, né, essa crítica. Mas a pessoa que é espírita fala que na próxima ela vai conseguir, na próxima ela vai tentar, na próxima ela vai ser melhor. Não é questão de postergar. Não é, Edgar? Como que a gente pode resolver essa questão, essa crítica para as próximas reencarnações? Olha, isso a liberdade de decidir o que fazer com a própria vida é individual. Não é porque existe a reencarnação que 100% dos espíritas ou das pessoas tomam essa decisão. É uma questão. Se eu estou sofrendo muito e eu sei como parar de sofrer, o que vai me impedir? Ou por que eu demoraria para resolver essa grande questão? A gente pensa que não se perde nada em postergar. O que, na verdade, nós estamos postergando é a nossa felicidade. Exatamente. Esse é o grande X. É a nossa evolução, nosso progresso. Sim. A gente fala, eu acho que até no meio espírita, de uma forma que eu acho que poderia ser diferente. A gente fala que a gente tem que evoluir, que é bom que a gente evolua. Sem dúvida que sim. Mas eu gosto de pensar, para que isso nos motive fortemente, que a gente tem que prosseguir para ser feliz. Talvez alguém fale assim, já me falaram assim, não, mas eu não quero ser melhor. Tudo bem, mas você não quer ser mais feliz? Quem não quer ser mais feliz? Porque ser feliz é progredir,
é evoluir. Nós estamos falando das mesmas coisas, não é, Tato? Exatamente. Aristóteles falava que o bem São supremo... sinônimos. A finalidade de tudo é esse bem supremo, que é a felicidade. Platão falava também que o homem busca nas atitudes o prazer, que é a atenuação do desconforto de existir. Então, tudo que a gente percebe em comportamento é visando essa felicidade. No livro dos Espíritos fala, a evolução final é para te deixar a tal felicidade que você tanto procura. Sim. Então essa felicidade é um convite mais... Vem para cá, vem ser feliz. Não é vem evoluir só. Não. Kardec fala que para você melhorar ou ser feliz, é tirar os seus defeitos. Quem tem 8 defeitos, tem 8 obstáculos a ser feliz. Sim. Então a imortalidade é essa opção. Filho, você será feliz. É invariável. Calma. Eu te dei essa condição. A minha criação não há equívoco, é perfeição. Você será feliz. Eu decidi, Deus dizendo. Então pode atrasar o quanto você quiser. Mas eu acho e lamento se alguns espíritos falam, não, deixa a próxima encarnação. É como falar assim, não, podem passar de ano todos os meus amigos, vocês, eu fico aqui para trás, repito o ano. Não, não, quero estar com vocês na próxima, queremos estar junto. E olha essa frase do livro dos Espíritos, Pri, não há lâmina que corte, o fogo que destrua o espírito. E para mim a frase imortal da imortalidade é Jesus que fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quer dizer, o meu corpo ficará, o meu espírito está aqui, Pai, o que o Senhor quiser fazer com ele, está tudo consumado, é o que eu pude fazer de melhor. E assim, volte para casa, filho, volte, volta para o Pai. Só esse início, Pri, de Castro Alves, que ele fala assim, ó, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Olha. Para a mesma luz voltar. Então ele nos cria como tartaruguinhas que nascem em direção ao mar. Voltem, filhos, voltem, voltem. Ah, se perdeu o caminho, deixa eu vá, volta para o caminho reto, mas volta. E todos teremos chances, quantas vezes precisar. Sim, e Castro Alves falando desse voltar, me faz lembrar a palavra religião, que quer dizer religar. Religar. Né? Ligar de novo. Ou seja, nós saímos do Criador e voltaremos a Ele, onde nós estaremos plenos, que também seria um sinônimo dessa felicidade, que ainda é bastante incompreensível para nós. Agora, veja as repercussões do que significa a imortalidade. Veja, ela soluciona todas as questões. Ela, se eu não sei, eu vou ter todas as condições para acertar. Porque assim, se você tem tempo para aprender, você pode demorar muito tempo. Você pode caminhar 1 milímetro, você chegará. Porque não há limite. Não há um momento que fala assim, chega, você não vai tentar mais, acabou a história, aqui se encerra. Não existe isso. Só vai terminar a hora que nós chegarmos lá. Me diga se isso não é consolador. Uma frase que o Edgar gosta muito, Pri. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Sim. Olha o que significa isso. Nenhuma ovelha se perderá. Aí você pensa em pessoas muito... que expressaram muito a sua maldade, né? Que causaram muito mal. Essas vão demorar talvez, mais tempo. Talvez, que não é regra. Mas elas também chegarão à felicidade. Então, quando a gente se vê muito mal, quando a gente se julga terrível, quando a gente fala que nós não servimos para nada, não vamos nos esquecer que virá também uma bondade maior a nos ajudar, a nos reerguermos e completarmos a nossa felicidade. Não podemos ter dúvida. Todos nós somos filhos de Deus, todos, independente do grau evolutivo. Todos. Isso mesmo, Pri. O pai não ama mais o filho que está no primário ou menos o filho que está no período colegial. Todo mundo é família, todo mundo é amado igual. Com certeza. E um exemplo que eu acho importante e concreto da nossa vida, da nossa rotina, sobre a imortalidade da alma, quando a gente realmente sabe, a gente fica sabendo, a gente tem certeza, não é assim, eu acredito, não, eu sei que a alma é imortal. O Chico Xavier, quando ele escrevia as cartas para as mães, as mães nem imaginavam sobre espiritismo, às vezes eram de outras religiões, enfim, inúmeras religiões, visitavam Chico Xavier. Até tem um caso de uma mãe que levou o veneno na bolsa, porque se ela não conseguisse conversar com o Chico, de alguma forma resolver aquele desespero, aquela revolta por ter perdido o filho, ela iria se matar. Foi quando o Chico escreve, psicografa a carta do filho com tantos nomes, ela teve tanta certeza que o filho dela estava vivo em algum lugar, de alguma forma,
porque ela aliviou a alma dela. Então, quando a gente sabe da Sim. imortalidade, quando a gente sabe mesmo, não é às vezes acreditar, não, eu sei Sim. que por mais que eu tenha perdido meu filho, é muito triste, é muito Sim, triste, difícil, sim. é doloroso, Sim. é uma saudade imensa, talvez a saudade, né, nunca acabe, mas a dor vai sendo amenizada pelo dia a dia, mas a gente sabendo que ele está em outra esfera da vida, de alguma forma sendo muito amparado, assim como nós. E que você vai reencontrá-lo. É um alívio maravilhoso, não é? Sem dúvida. Sim. É uma certeza total que você vai reencontrar. E essa saudade vai acabar nesse instante. Quando eu reencontrar, e eu reencontrarei. E a Priscila disse uma expressão que eu gosto muito de usar. Saber é diferente de acreditar. Isso, Eu acho que sei. se eu acredito hoje, eu posso desacreditar amanhã. Mas se eu sei, eu sei. E é esse saber que nós precisamos ter. Um saber que alia a razão ao sentimento, a uma coisa do íntimo, que nos diz ou confirma se é ou não é. Tá certo? É verdade, perfeito, Edgar. E quando Jesus fala, conhecerás a verdade, saberás dela, e ela vai te libertar do medo, da prisão, Sim. do corpo, de tudo. E isso é tão gostoso. Então, o saber, o estudo, a conquista da moral é o que nos libertará, é o que nos aguarda. Fortalece, nos ajuda a encarar qualquer dificuldade da vida. E olha, Pri, não só a morte. Não só a morte. Não só. Sabe por quê, né? Um revés financeiro. Até porque existem situações muito piores que a morte. Sim, muito piores. muito piores. Até porque a gente vai ver que a morte, muitas vezes nós nem vamos perceber que ela ocorreu, vão ter que nos contar. Né? Inclusive, deixa-me lembrar aquela questão, eu aprendi com um amigo que é judeu, que depois que acontece o velório e o enterro, a prática, isso um amigo judeu que disse, eu espero que seja verdade. Muito bem. A família vai para casa, fica uma semana de luto e ocultam os espelhos, porque sabem que a pessoa desencarnada está lá. E não gostaria de assustá-lo, porque evidentemente no espelho ele não vai se ver. Então veja a sabedoria desta religião que está também em todos nós. Respeito também. Uma semana ali vai estar provavelmente junto, e depois que vai embora, que se liberte. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. É sempre uma alegria, uma leveza receber o Tato aqui. E agora você também, Edgar. Muito obrigado, viu? Voltem sempre. Com muita alegria. E a gente fica por aqui. Semana que vem estaremos com o Otacílio Rangel, comemorando o lançamento do Livro dos Espíritos, que foi há 162 anos. Até terça-feira que vem. Um super beijo para todos vocês e muito obrigada. De consumir as podridões de tudo nos seus medonhos agapes mortuários. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom. Portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.